Como conseguir pagar menos imposto como a Ambev e a Coca-Cola conseguiram? Mas antes, quem sou eu, né? Prazer, eu sou Maísa Carvalho e desde pequena eu tinha um sonho, que é ter o meu próprio negócio. E eu sempre vi empresários e achava que deveria ser super legal eles terem a liberdade de tomar as próprias decisões, principalmente ter a liberdade financeira. E eu queria isso para minha vida também. Por isso escolhi fazer ciências contábeis, para aprender a administrar o meu negócio por dentro. E eu estava determinada, né, a ser uma empresária de sucesso. Então, já desde o início do curso, eu procurei estágio na área financeira para viver na prática, né, o que é aquilo ali. E até definir que eu já tinha uma bagagem profissional suficiente para poder abrir o meu próprio negócio. E aos poucos, né, eu fui abrindo, fui fazendo uma coisa, uma outra, eu abrindo, eu ficava assim perdida, sabe? O que eu vou fazer? Como qualquer outro negócio, como qualquer outro empresário, por mais que eu tinha bagagem. Então, por exemplo, eu comecei assim, tudo que aparecia eu fazia, para ser bem sincero. Só que ao atender um cliente específico, ele me falou assim, Maísa, agrega o serviço de contabilidade ao seu negócio. Você, contadora, você tem um diferencial, aproveita e faz. E oferece serviço. E foi aí que nasceu a Carvalho de Assessoria Contábil. E também veio a pandemia, que nos obrigou a ficar trancada dentro de casa e me permitiu conhecer a fundo, né, o mercado digital, tanto como expert, como também como contadora. Então, e a partir disso eu fui conhecendo cada vez mais. E hoje eu tenho muito orgulho que eu tenho um negócio sólido, que eu construí e venho aprimorando a cada dia, pois estou vivendo do meu próprio sonho, né? E ajudando empresários a conquistarem essa liberdade também. E este é o meu propósito aqui. Então, o que a gente vai falar aqui agora, né? Que vai falar aqui hoje. Você viu a notícia da Ambev teve um rombo no caixa? Que ela e a Coca-Cola estavam enganando os investidores no balanço financeiro? Essa notícia repercutiu muito. Mas, ainda mais depois do caso Americanas, né, gente? E eu vi essa notícia e eu falei assim, cara, eu preciso vir falar um pouco mais aqui sobre isso no meu perfil. E eu separei algumas estratégias que elas aplicam e que você também pode aplicar no seu negócio. Bora lá? Então, que notícia é essa, né? Então, a Associação Serve Brasil colocou em dúvida os balanços financeiros da Ambev e da Coca-Cola por estarem aproveitando indevidamente dos benefícios fiscais concedidos na Zona Franca de Manaus. E depois dessa notícia, né, as ações da Ambev, tipo, cara, despencaram na Bolsa de Valores. Né? Porque achou, é a mesma coisa americanas, vai acontecer. Pois falaram que ela estava com rombo de 30 bilhões. 30 bilhões em supostas manobras tributárias feitas por empresas de bebidas. Acusaram a Ambev de inflacionar o preço de alguns componentes necessários para a produção de refrigerante e que são passíveis de isenção e geração de créditos fiscais lá na Zona Franca de Manaus. Só que isso levaria a um acúmulo irregular de mais créditos tributários que ela teria direito. E o pior é que a Ambev tem um trio de acionistas, que é o Carlos Roberto Sicupira, o João Paulo Lema e o Marçal Telles em comum com Americanas. Então isso, gente, foi assim aquele problema assim bem grande para Ambev que ela teve que resolver logo assim que saiu essa notícia. Então foi assim, eita atrás de eita, né? Mas afinal, você sabe o que é Zona Franca de Manaus? Me fala aí, se você sabe o que é essa Zona Franca de Manaus. Então, ela é um polo industrial que tem um objetivo, que é atrair e promover uma maior ocupação, integração territorial à região norte do país. Porque a região norte, ela é um pouco, né, as empresas não querem ficar lá. Então, o governo criou esse benefício, né, para poder melhorar a economia daquela cidade, ou daquela região, daquele norte do país.
Porque as grandes empresas, elas querem ficar aqui centralizadas na região sudeste. Mas a gente precisa, né, que todo o país tenham também suas próprias economias, todas as regiões. Então, por isso que o governo fez isso. Ele arrumou alguns incentivos para as empresas se instalarem lá. Só para você ter noção, lá em Manaus só tem 500 empresas instaladas. 500! É muito pouco, tá? É muito pouco. E essa Zona Franca de Manaus, ela foi constituída em 67, troco toda hora, 67. Então, lá é uma zona de livre comércio para importação e exportações e tem diversos incentivos, tá? Então, o que a Ambev, né, fez, o que a Coca-Cola fez, que conseguiu esse crédito? Ambas as empresas, elas produzem um concentrado de refrigerante, que é uma espécie de tipo xarope, sabe? Que é usado na matéria-prima da bebida. E a Ambev e a Coca-Cola, por saber dos benefícios lá da Zona Franca de Manaus, começaram a produzir esse xarope lá, tá? E aí começaram a receber os benefícios tributários. Então, assim, elas têm um benefício por produzir esse xarope lá, benefício fiscal. Então, portanto, em vez de ela pagar 8% de IPI do que é produzido lá, ela recebe esses 8%. Olha que bacana. Então, ela não paga IPI, ela recebe 8%. Então, é um valor considerável. Imagina a quantidade da produção que elas fazem lá, né? E então, ela pode receber esse crédito em dinheiro ou abater em impostos. Maravilha, né? Quem não quer isso, gente? Olha só, imagina a produção. E afinal, ela teve um rombo ou não? Não, tá? Estas empresas não tiveram um rombo de 30 bilhões, e sim ela aproveita do benefício da legislação brasileira. Então, assim, quem não tem conhecimento no balanço financeiro, pode ser que sim vai ter algum problema na hora de analisar um balanço. Mas elas não têm 30 bilhões de rombo, e sim elas têm 30 bilhões de crédito para receber, porque elas têm esse benefício da legislação brasileira, né? Olha que maravilha! E isso aplica às empresas de prestação de serviço? Como que isso ajuda, né? Você deve estar perguntando como fazer isso na sua empresa, na sua pequena empresa. Se você presta serviço, você tem vantagens, e eu posso te falar que sim. Sim, 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 sim. E eu vou falar algumas coisas que você consegue ter vantagens aqui, tá? Com o planejamento tributário, nós contadores conseguimos ajudar você a conhecer melhor a sua atividade. Aquela atividade que você presta realmente, tá? E entender quais são essas atividades para que você possa pagar menos imposto de forma legal, tá? Tem muita gente aí que, quando chega num contador, morre de medo de falar tudo que todo serviço que presta, com medo de pagar um monte de imposto. Mas, na verdade, nós contadores estamos aqui para entender toda a sua empresa para te ajudar. Porque a gente é o quê? Eu vou falar de mim. Eu sou eu sou funcionário de você empresário. Eu não sou funcionária do governo. Então, eu tô aqui para te ajudar a pagar menos imposto, de forma legal, tá? Afinal de contas, eu também sou empresário. E eu não gosto de pagar imposto, igual você. Então, eu te ajudo da mesma forma que eu estivesse fazendo para mim, tá? Ajudo também você a escolher o melhor endereço fiscal. Gente, pois o endereço importa. Você tá vendo aí o caso da Zona Franca de Manaus? Viu que importa? Você está sediado em algum certo local? Então, dependendo do estado que você tá, a taxa de abertura da sua empresa pode ser maior e ter mais burocracia. Dependendo da cidade, você paga uma taxa alvará de localização e funcionamento da empresa muito maior que outras, tá? E também pode ter mais burocracia ou menos, da mesma forma que o estado. Gente? Tem cidades ou estados que ainda é tudo de forma arcaica, né? Eu falo assim, de estado, por exemplo, estado de São Paulo. Para abrir uma empresa no estado de São Paulo, tem que ir na junta pessoalmente. Já em Minas Gerais, não. A maioria do país, não. Então, assim, cada estado importa, cada cidade importa,
tá? É muito importante você saber disso. E tem o imposto sobre o serviço, tá? Quando a sua empresa cresce, ela deixa de ser do Simples Nacional, você para de pagar aquela alíquota única, né? E aí você vai começar a pagar cada alíquota de imposto. Ele vai ter ISS, PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social e por aí vai. E o ISS varia de cidade para cidade, porque o ISS é o imposto sobre serviço e ele é determinado por cada cidade. Ou seja, a mesma atividade pode ter uma alíquota de 2% numa cidade ou numa outra que tem 5%. Então, por isso você precisa analisar a sua cidade e ver qual, né, local que você consegue reduzir esse imposto aí, que também é possível. Imagina, 3% de imposto reduzindo é muita coisa. E como eu faço isso com os clientes do DNA Águia, gente? Quem é meu cliente, né? Quando entra aqui uma nova águia, eu faço essa análise junto com ele, para que a gente pague menos imposto de forma possível. Pois eu sou empresário, eu detesto pagar imposto, porque a gente não vê onde nosso dinheiro está indo. Verdade? Eu não sei onde meu dinheiro está indo. Então, por isso que eu não gosto de pagar imposto. Então, e periodicamente, eu analiso a situação da empresa. E assim, dependendo do crescimento e dos custos dela, a gente já precisa fazer alguma mudança, alguma migração. Então, periodicamente a gente tem que analisar. Não é só quando abre a empresa, não, tá? Então, venha conhecer esse método, gente, gratuitamente. E se você não gostar, nós continuamos amigos. Me manda a palavra DNA Águia que vamos marcar uma conversa rapidinha, tá? E eu te falo que só esse planejamento tributário, grandes empresas de contabilidade cobram no mínimo 5 mil reais para cobrar. E aqui, ó, as águias têm gratuitamente. Quando entra e periodicamente.